Olá a todos e a todas que estão nos assistindo. Eu sou o Michael, sou do Maker Club, estou com o Cristiano. E hoje nós vamos falar sobre segurança de dados. Bom, galerinha, hoje nós vamos falar sobre segurança de dados, mas onde? No contexto da indústria e principalmente no contexto da internet. Na indústria é muito óbvio que é necessário a segurança dos dados, seja por protocolo de comunicações ou no contexto de indústria 4.0 com Big Data. Mas, e no contexto de internet? Bom, existem informações claramente relevantes, como bancárias, cartões de créditos e documentos oficiais, que podem ser necessários para a criação de novos serviços ou identidades falsas. Mas nós vamos falar de todo o processo, começando pela estrutura. E, Cris, vamos lá, sobre a infraestrutura, servidores, onde a segurança de dados é incluída? É importante sempre lembrar que o dado ele pode trafegar por vários lugares, como, por exemplo, servidores proxy de cache, VPNs, além das ponta a ponta, né? A sua máquina e a máquina servidora. Então é importante que todas as máquinas que a sua informação vai passar estejam todas seguindo os padrões de segurança. Exato. Todo o ambiente seja seguro. Qualquer falha pode comprometer todo o sistema. Exatamente. Bom, na parte de infraestrutura, dos roteadores, ele falou do VPN, e um caso muito clássico foi quando o WhatsApp foi banido pela primeira ou segunda vez aqui no Brasil, que as pessoas utilizaram VPN para poder acessar o serviço. Só que teve um pequeno problema, que na época o WhatsApp não tinha criptografia ponta a ponta. E isso resultou no vazamento de dados, como fotos íntimas de pessoas ou dados industriais mesmo. Bom, sobre certificados digitais, sobre os navegadores de internet, o que nós, usuários finais, usamos para acessar a internet. Como que a segurança de dados é incluída neles? Bom, hoje em dia a gente tem o protocolo HTTPS, né, que é o protocolo HTTP, protocolo padrão da web, só que sobre uma camada de criptografia, e a gente usa duas coisas. Primeiro é o certificado, que ele vai garantir que o servidor que você está acessando é realmente ele mesmo e não um site falso. Então, o certificado ele vai estar associado a um domínio específico. Então, por exemplo, facebook.com. Se por acaso aquele certificado não estiver no domínio certo, estiver no facebook.co, por exemplo, e esse for um domínio falso, vai aparecer assim, esse certificado não é válido. Ali no navegador, um xizinho lá em cima do lado do endereço, para saber. E o segundo ponto é, de fato, a criptografia, quando se diz na passagem dos dados. Ou seja, o dado ele ser criptografado quando for transmitido, passar pelo meio e chegar do outro lado e ser decriptografado só pelo outro lado e só o outro lado conseguir fazer isso. Se alguém pegar no meio do caminho, não vai conseguir decriptografar. Isso é possível graças às chaves públicas e privadas. Isso. Como que funciona esse processo? Bom, quando você faz a passagem de dados por chave pública e privada, é o seguinte: a chave pública ela só consegue criptografar o dado, encriptar o dado. E a chave privada só consegue decriptar o dado. Então, o que eu faço? Eu quero mandar uma mensagem para você. O que você faz? Você tem a sua chave pública e privada, você primeiramente me dá a sua chave pública. Eu pego o dado que eu quero mandar para você, criptografo e mando para você. Aí você usa a sua chave privada para decriptar. O que acontece se tiver alguém pegar? O que acontece se alguém pegar no meio do caminho? Se alguém pegar a sua chave pública, não vai acontecer nada, porque a chave pública só criptografa. Então, o dado que eu passei para você, ele não consegue decriptografar. E, se ele pegar o dado em si, ele não vai ter a sua chave privada. Então, e como a sua chave privada nunca foi exposta, você nunca deu para ninguém, então nunca vai ser um problema isso. E isso é muito claro de ver em conversa do WhatsApp, por exemplo, quando a pessoa troca de celular ou reinstalou o aplicativo, que aparece lá, a chave de segurança mudou. Enfim, é exatamente essa mudança da chave pública e privada para poder manter a comunicação ali, agora, segura, ponta a ponta. Você falou de sites falsos, domínios falsos, que é muito importante a gente verificar isso para compras da internet ou para o nosso uso cotidiano mesmo. E isso é muito necessário por causa da engenharia social. O que é engenharia social? Engenharia social é simplesmente utilizar da ignorância, da falta de conhecimento, para poder induzir o usuário a fazer algo se passando por outra pessoa. Então, todo mundo recebe spam, creio que de banco, fingindo cobrança, boletos atrasados ou coisa do tipo, ou de senhas antigas, enfim, um caso bem famoso que o Cris vai falar pra gente aqui. Tem casos muito famosos de scamming, né, que é quando a pessoa ela se passa por outra querendo roubar algum dado.
que às vezes ela pode pegar alguma senha antiga sua que foi vazada e mandar para você um e-mail falando assim, ó, senha blá, 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 blá. Essa é sua senha? Então, eu possuo sua senha. Se você não quiser que eu entre em todos os seus serviços e apague todas as suas contas, é melhor que você deposite $1.000 em Bitcoin nesse endereço. Exatamente. Isso mostra para quem utiliza padrões fracos de senhas ou então poucas senhas, uma pouca variedade, mostra a necessidade disso. E uma solução para isso, que você, usuário final, pode utilizar, são os gerenciadores de senhas. Bom, o gerenciador de senha nada mais é do que uma forma segura de você armazenar as suas senhas, os seus sites, o seu login, enfim, e até dados de cartão de crédito, esse tipo de coisa. Nele você precisa ter uma única senha complexa, uma única senha muito segura, por favor, tá lá todos os seus dados, e a partir disso você não precisa mais lembrar de nenhuma. Eu mesmo não sei a minha senha do Facebook, eu não sei a minha senha do portal aqui da universidade, eu não sei quase nenhuma senha minha, porque o gerenciador de senha fornece essa segurança para mim. Ele gera, assim, aleatoriamente, do jeito que o site requer, se ele requer numérico, letra maiúscula e minúscula, símbolos especiais, o tamanho, e eu não preciso nem ficar sabendo. Então, eu tenho acesso a essa senha, sempre que eu quiser, porque a senha é minha, mas eu tenho uma camada de segurança extra, que é muito difícil de ser quebrada por força bruta, que é uma das formas de tentar descriptografar quando a gente não possui a chave privada. A gente está falando aqui desses ataques, mas quem que faz esses ataques? Os famosos hackers, até um termo meio errado, porque o hacker ele tem o intuito de descobrir as vulnerabilidades, mas não explorá-los. Eles tentam descobrir essas vulnerabilidades e só os crackers se aproveitam disso para benefício próprio, seja para requisitar resgate em bitcoins, seja para utilizar essas informações confidenciais contra uma empresa, contra uma pessoa ou algo desse tipo. E, enfim, só para mostrar aqui um pouco da importância desses vazamentos de dados, nós temos um caso da HBO, por exemplo, que uma falha na rede, não sabemos em que ponto, fez com que o roteiro de GOT fosse vazado. Poxa, o 8º pecado capital, né? O spoiler, o mais sério deles. Pô, sacanagem, né? Enfim, e isso no meio industrial é muito importante. Muitas vezes o investimento em segurança ele é visto como secundário. É mais realizado o investimento corretivo do que o preventivo. Só para mostrar aqui, segundo a IBM, os vazamentos de segurança, principalmente de serviços grandes, podem custar aí até $350 milhões. E por que esse valor? Simples. Para os processos internacionais, no Brasil, até onde eu sei, não há nenhuma regulamentação sobre a divulgação de ataques ou algo desse tipo. Os serviços que foram atacados, eles têm por obrigação assumir que foram atacados, identificar, fazer uma investigação técnica, que pode demorar bastante, para identificar onde foi o erro e, a partir disso, notificar quem foi atacado internamente lá, que dados foram roubados, de quem como isso pode ser explorado. E, a partir disso, executar uma atividade corretiva e só depois um gasto aí só da empresa mesmo que ela quer é a recuperação da reputação dela em marketing. Mas, e como você, estudante de SI ou que quer entrar para a universidade, que quer começar a programar, como você consegue esse tipo de conhecimento? Você, Cris, que fez já diversas matérias de programação, de SI, alguma vez a segurança dos dados foi mencionada nessa matéria? Nessas matérias? Já chegou a ser mencionado, mas a gente não tem nenhuma matéria que é específica para isso, sabe? A gente não tem nada que vá muito a fundo. Então, quando você estuda, por exemplo, banco de dados, você vê lá ataques de SQL injection, esse tipo de coisa. Quando vai estudar um pouco de web, vê um pouco sobre cross-scripting e tal, mas é geralmente muito mais fácil você pegar esse conteúdo online do que pegar aqui na universidade. E, enfim, uma das formas de você aprender isso são os STF Challenges, ou Capture the Flag Challenges. Eles têm dois tipos, que são o Jeopardy Style, que são uma série de atividades valendo ponto, digamos assim, uma tabela de pontos corridos, fazendo uma comparação aí com o futebol, e tem o Attack Defense, que é literalmente o mata-mata. Uma equipe fica com o objetivo de defender um servidor, defender um serviço, e uma equipe fica com a responsabilidade de atacar aquele serviço. E ganha quem se a barreira não conseguir ser penetrada, a defesa, e se penetrar, o ataque. Bom, você tem alguns STF famosos aí, que você até mesmo já participou, né? Então, tem um STF muito famoso que é o Cicada 3301.
que foi jogado no 4chan. Eu não lembro se foi no 4chan ou no Reddit, mas faz muito tempo isso, e ninguém nunca soube a fonte. Dizem que pode ser do governo americano, tem gente que diz que é do governo russo. Nunca sabe a fonte certa mesmo, mas que é uma série de desafios, né? Tudo começa com uma imagem lá, escrito que nós buscamos indivíduos altamente inteligentes, altamente capacitados, e aí você precisa achar uma informação ali naquela imagem, né? Por Least Significant Bits, e aí vai uma série de processos e ataques e tudo mais que você precisa realizar até chegar no objetivo final, até que chega numa fase em que as pessoas realmente não sabem mais o que acontece. E morreu. Só sabe quem participou aí, e, enfim, não sabemos até onde isso levou. E isso é muito importante, exatamente quando a gente programa um serviço, algo do tipo, nós não pensamos muito em quem vai invadir, na engenharia reversa. E esses STFs, que são diferentes, envolvem edição de áudio, envolvem edição de imagem, envolvem diversas áreas do conhecimento agregados, permite que você abstraia um código até então desconhecido, entenda e consiga se aproveitar disso. Bom, esse foi um papo sobre segurança de dados. Muito obrigado, Cris, pela presença. E você, se você quiser saber mais sobre isso, haverá mais vídeos aí no futuro sobre. Então, siga as nossas páginas aí no Facebook, no YouTube, no Instagram. E, enfim, muito obrigado a todos e falou!